Hoje eu quero te ensinar um mix de farinha super versátil que você vai poder fazer várias receitas com ele. Como a gente sabe, o glúten ele serve como uma colinha, ele é uma proteína que tem no trigo, no centeio e na cevada, e é ele que vai dar maciez e elasticidade nas nossas massas. Nas nossas massas sem glúten, a gente precisa buscar essas funções. A gente precisa buscar um jeito de trazer essas funções do glúten para as nossas massas. Para isso, a gente precisa fazer um mix de farinha, porque uma farinha sem glúten sozinha não consegue trazer todas essas propriedades que o glúten tem. Então, para isso, a gente precisa misturar algumas farinhas e eu vou te mostrar as farinhas que eu coloco no meu mix e que eu gosto de usar e por que cada uma delas e a função de cada uma delas. Antes de tudo, eu sempre vou pesar as minhas farinhas para ter a quantidade certa de cada ingrediente. Então, para isso, se você tiver em casa, vai precisar da balança. Se você não tiver, compra uma balancinha que dê para pesar gramas, até aquelas balanças de até 5 quilos. Essa minha vai de 1 grama até 15 quilos, tá? Uma balança simples. O primeiro ingrediente que eu vou usar é a farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha de base. É ela que vai dar a estrutura para a nossa massa. Então, ela vai dar uma consistência boa para a nossa massa e vai deixar ela mais estruturada. Mas a gente não pode usar só ela, porque senão a sua massa vai ficar muito seca. E não vai ficar boa. Vai ficar aquela massa quebradiça que a gente tem, que é comum nas massas sem glúten. Muitas vezes as pessoas só usam uma farinha para substituir a farinha de trigo e geralmente é a farinha de arroz. Por isso, muitas vezes ela pode ficar quebradiça. E aí é bom a gente misturar. As farinhas de base, em sua maioria, como a farinha de arroz, elas vão ser ricas em carboidratos. Algumas outras vão ser ricas em proteína também, que é muito bom. Mas a farinha de arroz ela tem amido, ela é rica em amido. E o amido, ele vai servir de base, mas não vai dar liga para a nossa massa. Por isso, vai deixar ela quebradiça. Outros exemplos de farinha de base, que a gente pode usar como base, é a farinha de aveia, que é muito boa e deixa a massa muito macia, farinha de teff, farinha de grão de bico. Então, você pode fazer mix com essas farinhas, inclusive misturar, por exemplo, fazer testes aí na sua casa de outros mix de farinha, mas tendo em mente que você precisa de uma farinha de base, como a farinha de arroz, de uma farinha de amêndoa para dar uma maciez maior, e, claro, uma farinha de liga, que eu também vou falar para vocês. Mas é importante você ter, porque o glúten, ele traz estrutura, maciez e é uma colinha, como eu falei antes. Por isso que as massas com glúten não ficam quebradiças. Para a gente trazer isso para as nossas receitas sem glúten, a gente precisa das mesmas estruturas. Então, a base, a maciez e a liga. Tá? Esse é o primeiro ingrediente, que é o ingrediente que vai estar em maior quantidade no nosso mix. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha de arroz. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. O segundo ingrediente que eu vou colocar no meu mix é a nossa farinha de amêndoa. Eu acho ela muito boa, uso muito a farinha de amêndoa, porque ela tem um sabor suave. Ela é adocicadinha, ela é muito boa, ela é rica em fibra e tem poucos carboidratos. Então, ela é ótima para receitas low carb, por exemplo. Essa farinha é uma farinha de castanha. A amêndoa é uma castanha, né? Então, ela tem uma quantidade maior de gordura, mas são gorduras boas para o nosso corpo. Tem fibra. Ela vai trazer mais umidade para sua massa e maciez. Além disso, a farinha de amêndoa também tem antioxidantes, magnésio e vitamina E. Então, ela é ótima para adicionar nas nossas receitas e ainda trazer uma qualidade nutricional melhor. Se você não tiver farinha de amêndoa em casa e tiver outras farinhas de castanha, você também pode usar, substituindo elas. Mas tem que sempre lembrar que, às vezes, outras farinhas de castanha, como a farinha de castanha de caju ou uma farinha de amendoim, pode trazer mais sabor característico para a receita. Se você gosta,
se você está fazendo uma receita, por exemplo, com sabor de amendoim, você pode substituir também. Os nossos próximos ingredientes são 2 amidos que a gente vai adicionar, que é o polvilho doce, que eu estou usando aqui, e o amido de milho. Esses 2 são farinhas de liga. O que eles fazem? Na nossa massa, eles vão agir como a colinha que o glúten tem. Eles vão juntar os ingredientes e impedir que a nossa massa fique quebradiça. Alguns exemplos a mais de farinhas de liga são a fécula de batata e a farinha de araruta, por exemplo. O último ingrediente que a gente vai usar, e em menor quantidade, é a goma xantana. A goma xantana, ela é um espessante que é usado muito na indústria também e que é muito boa para ser adicionada nas nossas receitas, porque ela vai adicionar maciez e elasticidade para a massa. Agora aqui, a gente vai misturar todos os ingredientes e vai estar pronto o nosso mix. São só esses ingredientes. E lembrando, não se esqueça de pegar toda a receita completa na descrição do vídeo. Aqui nós vamos misturar. Eu vou colocar a farinha de amêndoa, o amido de milho, o polvilho. Lembrando que esse polvilho que eu estou usando é o polvilho doce. Vou misturar bem e agora eu vou adicionar a goma xantana. E está pronto o nosso mix. Agora é só você guardar num pote fechado. Eu gosto de guardar num pote de vidro, bem fechadinho, para não entrar umidade e não estragar o nosso mix. E você vai usando nas suas receitas. Esse mix você pode substituir nas suas receitas de farinha de trigo. Você pode experimentar substituir na mesma quantidade da farinha de trigo. Lembrando que às vezes você pode precisar de um pouquinho mais de água para hidratar mais a receita, mas muitas vezes a receita fica igualzinha, é só substituir a farinha de trigo por esse mix de farinha. E se você quiser receitas com esse mix, tenho várias receitas aqui no canal e vão vir muitas outras. Então, não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma receita e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, dá um like e qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Até o próximo vídeo!